que você ligue no seu computador, por mais memória individual que você coloque no seu computador, você nunca conseguirá abranger todo o universo possível de informações. Como indivíduo, obviamente. O que você deve fazer é tentar conectar o seu computador a uma rede externa, tentar conectar o seu computador ao mundo. Se você quiser ligar seu MSX ao resto do mundo, você precisa ter uma interface de comunicação, obviamente com manual de instruções, e conectar essa interface num dos slots do seu microcomputador. Quando você conecta uma interface dessas no slot A ou B do microcomputador, é indiferente, ele passa a poder conversar ou via cabo ou via telefone com outros microcomputadores. Você passa a ter acesso a outros bancos de dados muito mais vastos do que os bancos de dados que você pode armazenar em sua própria casa. E você passa a ter, inclusive, a possibilidade de ligar diretamente o seu MSX num computador de maior porte, como, por exemplo, um IBM PC. Esse IBM PC, por exemplo, é um microcomputador de uma escala de grandeza completamente diferente do de um MSX. É um microcomputador que pode ter 2, 4, até 10 mega de memória RAM, pode ter um disco Winchester de 20, 40, 60 megabytes em disco rígido. E tem inclusive a possibilidade de poder operar com 20 ou 30 usuários simultaneamente. Obviamente se trata de uma máquina de porte completamente diferente e obviamente ela custa muito, muito mais caro do que um MSX. Quando nós queremos, com um computador grande, fazer com que vários usuários o utilizem simultaneamente, por exemplo, dentro de uma empresa, nós devemos colocar vários terminais. Acontece que os terminais para uma máquina desse tipo são equipamentos consideravelmente dispendiosos. Por que não utilizar o MSX como terminal de uma máquina dessa? Isso funciona perfeitamente. Com essa interface de comunicação, você pode ligar o seu microcomputador MSX a um IBM PC e ele passa a funcionar como terminal. Inclusive terminal multiusuário. Você pode, enquanto que na máquina grande está operando com um programa de processamento gráfico, um CAD, alguma coisa, no seu MSX, sob o comando do computador mestre, você pode estar operando, por exemplo, com editor de texto. Note que o editor de texto não vai estar rodando no MSX, vai estar rodando no computador grande. Apesar disso, você está utilizando aqui, usando o teclado do MSX e os recursos do MSX. Como vantagem adicional, além de ter um terminal barato, quando você desconecta a ligação entre o MSX e o microcomputador grande, você pode fazer com que esse MSX, ao contrário do que aconteceria com o terminal burro, que simplesmente fica inútil, você possa fazer ligações, por exemplo, através do telefone e acessar um videotexto, Sampa, um Cirandão, ou algum programa, algum banco de dados geral, ao qual você passa a ter acesso. Vamos ver um pouquinho como funciona o videotexto, por exemplo, no MSX. Depois de ligar através do número 148 para a Telesp, essa interface de comunicação ligada ao modem permite acessar um videotexto, ou seja, permite acessar o microcomputador da Telesp. Você pode, por exemplo, utilizar o serviço de videomensagem. O serviço de videomensagem é um serviço no qual você trabalha como se estivesse usando um telex eletrônico, uma caixa postal eletrônica. Você deve digitar o seu nome, alguns escolhem pseudônimos, eu escolhi meu próprio nome, que é tão complicado que ninguém nunca iria conseguir adivinhar. Você digita, depois do nome, uma senha secreta, que felizmente não vai aparecer na tela, senão todos vocês vão entrar no meu serviço de videomensagem. E depois de um certo tempo, o computador da Telesp me coloca em contato com a videomensagem. Não há mensagem para mim, então vou enviar uma mensagem para algum amigo. Eu chamo a lista de participantes e o computador da Telesp me pede pelo menos as primeiras letras de quem eu quero consultar. Vou consultar um amigo, Oscar, cujo sobrenome eu esqueci. O computador da Telesp me fornece todos os Oscar e Os alguma coisa cadastrados. Eu lembrei agora que é Oscar Burde, número 2, eu chamo o número 2 e já o computador me coloca em contato com a caixa postal
do Oscar Burdi, para o qual eu posso enviar alguma mensagem. Por exemplo, ele aqui está enviando uma mensagem genérica, dizendo obrigado pela sua mensagem, responderei em breve. E depois da apresentação dessa mensagem genérica do Oscar, é que vai aparecer o espaço para que eu possa registrar a minha própria mensagem. Eu teclo uma mensagem qualquer. Posso voltar com backspace se cometer algum engano. Para finalizar a mensagem, basta dar o sinal de number e o return, e essa mensagem automaticamente já está colocada na caixa postal do Oscar. Me pergunta se eu quero enviar essa mensagem para mais alguém, eu digo que não, e a comunicação já está feita. Quando o Oscar ligar o videotexto dele, ele vai perceber que há uma mensagem para ele, e eventualmente vai poder responder. Eu posso, obviamente, tirar uma cópia de todas essas mensagens na impressora e o sistema funciona como uma espécie de telex personalizado para todos os participantes da videomensagem. Depois da instalação do Disk Drive, o segundo passo para profissionalizar o seu microcomputador é a instalação de uma impressora. Como uma impressora matricial, ou seja, que funciona com um monte de agulhinhas que vão batendo e formando letras. Com uma impressora desse tipo, você pode extrair relatórios, cartas, documentos os mais variados, nota fiscal, coisa desse tipo. Porém, não adianta ter a instalação física, tanto do drive quanto da impressora, se você não tem um software para alimentar todo esse sistema. E um software profissional. O que é um software profissional? Um software profissional se baseia, com exclusão de alguns casos muito específicos, como, por exemplo, programas para gráficos ou para música, se baseia numa trilogia fundamental. Qual é essa trilogia fundamental? São os processadores de texto, do qual o redator eletrônico é um exemplo, que são os programas que fizeram com que as máquinas de escrever se tornassem um equipamento completamente obsoleto. Nós temos as planilhas eletrônicas, do qual o exemplo aqui é o SuperCalc 2, que foram inclusive as responsáveis pela grande revolução que houve na microinformática, foram as responsáveis pelo grande boom que houve na computação, e os bancos de dados, do qual temos aqui o exemplo, o DBase 2. O banco de dados nada mais é do que um fichário no qual você vai armazenando dados e de uma maneira inteligente. Você pode fazer uma seleção, por exemplo, você ter um cadastro de clientes muito grandes e você escolher quais são os clientes que fazem aniversário, por exemplo, um determinado dia. Muitos desses softwares profissionais têm uma vantagem adicional, como é o caso do DBase. Eles podem ser rodados no IBM PC, numa empresa, por exemplo, num computador de grande porte, e os arquivos que eles geram podem ser lidos depois em casa no MSX, utilizando-se um software especial desenvolvido para MSX. Dispondo dessa trilogia básica, você pode realmente transformar o seu MSX num equipamento profissional, especialmente se ele estiver ligado a um disk drive, como já disse, é uma impressora. Vamos ver agora, por exemplo, como se conectar uma impressora. Muitos microcomputadores precisam de uma interface especial para serem ligados numa impressora. O seu MSX já tem essa interface internamente, já vem de fábrica, e o terminal dessa interface é esse Parallel Printer, no qual você liga essa extremidade do cabo de conexão. A outra extremidade do cabo de conexão deve ser ligada no terminal lateral da impressora, e na parte traseira da impressora você deve encontrar 4 chavezinhas vermelhas que servem para configurá-la para o seu MSX. Por que isso? Na realidade, esse modelo de impressora permite conexão num TRS-80, num IBM PC, num Apple ou num MSX. Para o MSX, as 4 chavezinhas devem estar nessa posição, 1, 2 e 3 levantadas e a chave 4 abaixada. Nessas condições, a sua impressora já está pronta para ser ligada no MSX, recebendo os caracteres próprios do MSX para os quais ela já está configurada. Na parte inferior da impressora, temos uma solução inteligente para poder deixar um espaço para o papel. Temos esses 2 pés que devem ser levantados, de maneira a poder colocar o papel de alimentação da impressora na parte inferior.
Depois de colocar a fita e o papel na impressora, você pode ligá-la e uma vez que o sistema esteja conectado a um editor de texto, você pode imprimir o texto que você digitou. Vamos ver agora o resultado dessa nossa impressão. Como você pode notar, a impressora imprimiu cada linha num tipo de letra diferente. Chegamos ao absurdo, inclusive, de imprimir alguma coisa em gótico. Essa possibilidade dessa impressora se deve a uma característica toda especial dela. Ela possui uma memória na qual ela pode armazenar outros alfabetos que não os alfabetos residentes dela, que foram carregados através do computador por um software especial. Através desse software, você pode escolher outras fontes alternativas, ou seja, outros formatos de letras para os quais o seu computador vai escrever na impressora. Obviamente, você pode, além de utilizar o software que está aqui demonstrado, você pode desenhar as suas próprias fontes. Você pode escrever em outros alfabetos, você pode escrever em grego, você pode escrever em katakana, em japonês, você pode escrever com o alfabeto hebraico e com os tipos de letras e formas de letras que você resolva definir. Este não é o único recurso dessa impressora. Nesse livro, por exemplo, você tem um software que permite fazer a cópia gráfica de uma tela, copiando a tela do MSX ponto a ponto na impressora que nós estamos usando nesse momento. Vamos ver agora uma comparação entre a cópia que nós tiramos na impressora e uma cópia do que nós temos na tela. Você pode, por exemplo, utilizando um desses recursos, desenhar o logotipo da sua empresa no seu MSX, colocar a impressora no modo gráfico e antes de tirar uma carta ou alguma correspondência ou coisa desse tipo, você faz antes o desenho do logotipo e depois sai o texto normal. Uma impressora matricial não é a única coisa que você pode conectar naquele ponto parallel printer na traseira do computador. Existe um outro tipo de periférico denominado plotter. O que vem a ser um plotter? Um plotter, na realidade, é uma espécie de robozinho desenhista, que obedecendo aos comandos do computador, permite com que você possa fazer desenhos não mais por pontos, mas desenhos realmente traçados. Você liga na parte traseira, carrega o software adequado no computador e comanda a transmissão de dados do microcomputador para a plotter. Nesse momento, ela começa automaticamente a desenhar todas as informações contidas na memória do computador. Através de uma linguagem muito parecida com o comando draw do BASIC, na própria linguagem BASIC você pode comandar a plotter através de instruções específicas. Com essas instruções, ela desenha, traça linhas, curvas, círculos, e inclusive ela pode escrever, e escrever com letras não apenas de um único tamanho, escrever com letras de tamanhos diferentes, localizadas em posições diferentes do desenho. Na realidade, um equipamento desse não é um desenhista na medida que ele não pode criar absolutamente nada, mas ele economiza a parte do trabalho braçal, ou seja, aquela parte em que um desenhista normal ficaria horas e horas fazendo um desenho com a precisão devida. Essa plotter, só para termos uma ideia, ela tem uma precisão de 100 micra, ou seja, 1/10 de milímetro, e uma reprodutibilidade total. Se a caneta está numa certa posição, se movimenta bastante e você a manda retornar para a mesma posição, ela retorna exatamente para a mesma posição inicial.